Essa vai ser a nossa primeira aula no período de quarentena. Espero melhorar nas próximas, porque aqui é tudo no improviso, gente. Nem quadro eu tenho, né? Vamos ver o que acontece. Bom, uso dos pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Vocês devem ter visto no dia 17 os espelhos da redação do Enem. Talvez você tenha observado que a sua nota competência 1 foi uma das mais baixas. Isso porque a competência 1 da redação do Enem é a norma padrão da língua portuguesa. E uma das coisas que os candidatos mais erram é a utilização de pronomes. Seja a colocação pronominal, que é se o pronome vem antes ou depois do verbo, que já é um assunto que a gente vai ver em outro momento, seja relacionado à utilização dos pronomes do caso reto ou do caso oblíquo. Vamos então compreender por que há essa dificuldade então de escrever esses pronomes corretamente num texto. Olha só, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses pronomes aqui são aqueles que conjugam verbos. São os pronomes que ocupam a posição de sujeito na oração. E os pronomes oblíquos, que são divididos entre os pronomes átomos e os pronomes tônicos, ocupam a posição de complemento. Ou complemento direto, no caso dos átomos, ou complementos indiretos, no caso dos tônicos. Ok? Em relação, por exemplo, quando alguém chega para você e fala nossa, eu amo ela, eu a vi, e você vai lá e corrige dizendo que tá errado falar moela, porque moela é moela de galinha, e que tá errado falar viela, porque viela é um beco sem saída. Olha só, gente, a justificativa correta não é a cacofonia. A cacofonia é a junção de uma palavra com outra causando um som desagradável. Bom, na verdade, a justificativa é a seguinte: os pronomes pessoais do caso reto devem ocupar a posição de sujeito da oração, enquanto que os pronomes oblíquos devem ocupar a posição de objeto direto. O ela é pronome pessoal do caso reto, o ela está na posição de objeto direto aí, ou seja, está errado. Então, para poder corrigir, você deve escrever eu a amo, certo? Então, aí, o a ocupa a posição de objeto direto, porque ele é um pronome oblíquo. Então, os pronomes pessoais do caso reto só ocupam a posição de sujeito, enquanto que os oblíquos a de complemento. Esse a é objeto direto e esse a também objeto direto. Para mim fazer. Para mim fazer é uma colocação que as pessoas não sabem, muitas vezes é justificativa ou fazem chacota. Mim não faz nada, mim é cacique, mim é índio. Muitas vezes banalizando um grupo, né, de pessoas, uma etnia, é discriminatório, né? Falar dessa forma. A grande questão é que, para mim fazer equivocado, errado perante a norma padrão, porque mim é um pronome oblíquo, ou seja, ele não conjuga verbos. Os pronomes que conjugam verbos são os pronomes pessoais do caso reto. Então, o correto é para eu fazer. Ok? Essa é a justificativa. Bom, vocês irão receber esses slides e vão poder ver com mais calma. Mas analisem aqui comigo, recebo elas com muito carinho. Quem recebe, recebe algo. Esse elas aqui ocupa a posição de objeto direto na oração, não pode, ele tinha que ser sujeito. Então, para poder corrigir, eu tenho que utilizar um pronome oblíquo. Ele sim pode ser objeto direto. Quem recebe, recebe algo. As, objeto direto. Recebo-as com muito carinho. Em relação a o, a, os, as, pronomes oblíquos, ocupa a posição de objeto direto e o ie ou lhes de objeto indireto. Como é que eu sei isso? Eu vou observar a transitividade do verbo. Quem obedece, obedece a alguém, ou seja, é um verbo transitivo indireto. Então, eu não posso utilizar o o. O o é para objeto direto, eu tenho que utilizar o ie. Quem não obedece, não obedece a alguém. O ie é objeto indireto, olha só. Objeto indireto, ie e lhes. Certo? Então, ninguém lhes obedece. Lhe obedece. Então, para poder saber se eu devo utilizar o, a, os, as ou ie e lhes, é olhar a transitividade do verbo. Ok? Essa aqui, gente, é a foto da minha blusa do terceiro ano, que os meus colegas fizeram duas versões, a preta e a rosa, e eu estava ansioso para, enfim, utilizar a blusa que estava escrito ali terceirão. E como toda camisa de terceiro ano, tem a frasezinha, né? Sabe qual a diferença entre eu e você? Era a frase que aparecia na blusa. Acho que ficou mais ou menos uma semana sem professora de gramática e de redação. E a gente não se deu conta que a nossa blusa tinha um problema.
Quando a professora Dona Cleide chegou no nosso terceiro ano, ela disse, espantada, a camisa de vocês tem um erro gramatical. E aí já era, a gente tinha feito blusa, já tava usando aquela coisa toda. Vamos analisar aqui a imagem da camisa. Tem 2 bonequinhos, a gente era esse daqui, o bonequinho esperto que sabe de tudo, todas as fórmulas na cabeça, e aqui nos concorrentes que não sabe de nada, coitado, ele que lute. A grande questão, né, a grande incoerência é que a nossa frase de logo de cara, de boas-vindas que a gente vai conseguir entrar na universidade, continha um erro gramatical enorme. A gente andou o ano inteiro carregando uma blusa de terceirão, falando que a gente ia passar as melhores faculdades com um erro gramatical enorme. Graças a Deus, todo mundo se deu bem na vida ali. Esse erro, esse equívoco não foi o suficiente para poder atrapalhar o nosso futuro. Mas, se você for fazer uma camisa do terceirão, não deixe de falar comigo antes, para poder não cometer esse perigo, tá bom? Vamos lá. Sabe qual a diferença entre eu e você? O que está correto, o que está incorreto aqui? Vocês viram que os pronomes oblíquos tônicos, naquela tabela lá atrás, eles devem aparecer acompanhando preposição. E os pronomes pessoais do caso reto não acompanham preposição nenhuma. Ou seja, aqui o correto deveria ser a diferença entre mim e você. É que nem quando você fala, você tem algo contra mim? Contra a preposição também. Você utiliza o mim. Ninguém fala, você tem algo contra eu? Ou seja, os pronomes tônicos são aqueles que acompanham preposição. Aí você deve perguntar, então eu nunca vou utilizar um pronome pessoal do caso reto colado com preposição? Isso pode acontecer sim, se o pronome pessoal do caso reto estiver conjugando o verbo. Por exemplo, quando você fala para eu fazer, para eu conseguir. Percebe? Tem a preposição para, mas o pronome eu está conjugando verbo. Bom, gente, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me procure, eu estou disponível. Procure nas redes sociais e tirem as suas dúvidas. Façam a lista de exercício que eu mandei para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!